O ano era 2023, e a frieza de um fim de tarde de outono invadia a alma do velho homem, enquanto ele revivia as palavras cortantes de seu filho. Naquele instante a memória da traição se impunha, uma ferida aberta que jamais cicatrizaria. Prepare-se, espectador, para desvendar uma história de ganância e lealdade, que promete abalar suas convicções mais profundas. Continue conosco, inscreva-se, e não perca os próximos capítulos desta jornada de dor e redenção. No apartamento modesto, impregnado pelo cheiro de mofo e pelas lembranças desbotadas de uma vida dedicada, cada móvel parecia testemunha silenciosa daquele instante cruel. O sofá desgastado, onde o velho lera tantas histórias para o filho ingrato, e a estante repleta de livros que um dia compartilharam, agora eram um palco sombrio para a consumação da perfídia. O burburinho distante do trânsito da cidade grande parecia zombar da quietude abrupta que se instalara em seu peito, um silêncio pesado de desilusão e abandono. Foi ali, entre a luz amarelada do abajur e a penumbra dos seus 87 anos, que as palavras mais duras de sua vida o atingiram como um golpe fatal. Pai, não há mais lugar para o Senhor aqui. Sua presença é um fardo, um estorvo para nossos planos. Ecoavam as frases do próprio sangue, do filho a quem dedicara cada fibra de seu ser, esmagando seu espírito e aniquilando décadas de amor incondicional, transformando-o num objeto descartável. Ele sentiu o ar rarear nos pulmões, como se o golpe tivesse roubado não apenas seu futuro, mas também sua capacidade de respirar livremente. A dor física era mínima comparada à dilaceração da alma, o choque avassalador de ser abandonado por aquele a quem dedicara toda uma existência. Um nó apertado na garganta impedia qualquer réplica, qualquer grito de desespero, restando apenas um vazio ensurdecedor onde antes pulsava a esperança mais pura. Naquele instante fatídico, a vida que ele conhecia, a figura paterna respeitada que sempre imaginara ser, desmoronou em pó diante de seus olhos marejados. Aquele momento não foi apenas um mero episódio de ingratidão, foi o ponto de inflexão que redefiniu sua existência, transformando-o de patriarca venerado em um velho esquecido, um eco distante de memórias que ninguém mais parecia valorizar em seu novo mundo. A frieza gélida nos olhos do filho, a ausência perturbadora de qualquer remorso em sua voz, revelavam uma crueldade calculada, um egoísmo abissal que o velho jamais pensou que seu próprio sangue pudesse nutrir. Ele não apenas o rejeitava, ele o apagava da narrativa familiar, o despojava de sua dignidade e de seu legítimo lugar no mundo, tudo em nome de uma herança mesquinha, de bens materiais que para o filho valiam mais que um pai. A ferida aberta naquele dia jamais cicatrizou completamente, transformando-se numa memória vívida que o acompanha em cada amanhecer e em cada entardecer silencioso. Contudo, foi essa dor profunda, essa injustiça dilacerante, que o impulsionou a buscar sentido em outras narrativas, a desenterrar segredos e histórias de resistência, como a de uma viúva em um passado distante que, assim como ele, teve tudo arrancado, mas encontrou em um segredo a arma para lutar contra seus inimigos implacáveis. Minha jornada começou em um casebre simples, no interior árido de Minas Gerais, onde o sol castigava a terra e o trabalho era a única herança possível. Desde cedo aprendi o valor do suor na enxada, sentindo a aspereza do barro nas mãos pequenas e a promessa silenciosa de um futuro que eu sonhava ser maior, muito além daquele horizonte empoeirado que se estendia infinitamente. Naqueles anos de juventude meus sonhos não eram de riquezas ou glória, mas de estabilidade, de construir um lar seguro, onde o amor e a dignidade florescessem, longe da precariedade que me rodeava. Eu queria oferecer aos meus, um dia, o que nunca tive. Um porto seguro, uma mesa farta, e a certeza de que seriam sempre amados e protegidos por minhas mãos calejadas. Então, em meio à poeira de uma festa junina, meus olhos encontraram os de Ana, uma moça de sorriso fácil e olhar terno que parecia iluminar todo o vilarejo. Seu riso melodioso e sua gentileza genuína me fisgaram de imediato, e soube ali que ela seria a companheira de todas as minhas estações, a semente de todo o meu futuro, a mulher que transformaria meus humildes anseios em realidade palpável. Nosso casamento foi simples, mas repleto de promessas sinceras, seladas sob o céu estrelado do interior. Construímos juntos nosso pequeno lar, tijolo por tijolo,
enfrentando as intempéries da vida com a força de quem sabe que a união é o alicerce mais sólido. Lembro-me das noites frias, dos poucos recursos, mas da abundância de carinho que aquecia nosso pequeno ninho de esperança. A chegada do nosso primeiro filho, um menino robusto e de choro forte, foi o ápice de nossa felicidade e o renascimento de todo o meu propósito. Naquele instante, ao segurá-lo nos braços, senti a responsabilidade esmagadora e o amor incondicional que brotava de meu peito, prometendo a mim mesmo que jamais faltaria nada a ele, que lutaria incansavelmente por seu bem-estar e alegria. Abri mão de muitas oportunidades, de sonhos que acalentava para mim mesmo, para garantir que meus filhos tivessem o melhor, mesmo que esse melhor fosse apenas o suficiente para sobreviver com dignidade. Troquei horas de sono por horas extras de trabalho, o cansaço era uma constante, mas a imagem de seus rostos sorrindo era o combustível que me impulsionava a seguir adiante, sem vacilar. Quantas vezes, ao voltar exausto do trabalho, remendei uma boneca quebrada, consertei um carrinho de madeira, ou fiquei em silêncio ouvindo suas histórias infantis, mesmo que a cabeça pesasse de cansaço? Pequenos gestos, muitas vezes invisíveis aos olhos deles, eram a manifestação do meu amor mais puro, a dedicação silenciosa de um pai que queria apenas vê-los felizes e seguros em seu mundo. Ana, minha doce Ana, foi a rocha que sustentou nossa família, a luz que guiava meus passos incertos. Sua partida precoce, levada por uma doença impiedosa que a consumiu lentamente, deixou um vazio que jamais seria preenchido, uma cicatriz profunda na alma de todos nós. Sua ausência transformou meu mundo, mas sua memória me deu a força para continuar, por nossos filhos, por nosso legado. A partir daquele dia sombrio, tornei-me pai e mãe, navegando sozinho nas águas turbulentas da criação, equilibrando o pão na mesa com o afeto necessário. Cada decisão, cada dificuldade pesava em meus ombros, mas a promessa feita a Ana, de cuidar de nossos tesouros com todo o meu ser, era o farol que me impedia de naufragar na solidão e no desespero mais profundo. Lembro-me do 5º aniversário do meu filho, quando, com poucos recursos, passei noites tecendo um pequeno cavalo de balanço com restos de madeira. A alegria em seus olhos ao ver o brinquedo, o abraço apertado e o obrigado papai sussurrado, foram a recompensa mais valiosa, um tesouro que guardo em meu coração, mais precioso que qualquer fortuna material. Em uma tarde chuvosa prometi à minha filha, que chorava por um brinquedo que não podíamos comprar, que um dia ela teria tudo o que precisasse, que seu futuro seria repleto de oportunidades e que eu estaria sempre lá para protegê-la. Aquela promessa se tornou um mantra, um juramento silencioso, que me impulsionava a trabalhar ainda mais, a lutar contra as adversidades da vida. O cheiro de terra molhada e o som das máquinas na lavoura, ou o barulho incessante da fábrica, foram a trilha sonora de grande parte da minha vida adulta. Meus braços doíam, as costas pesavam, mas eu seguia em frente dia após dia sem reclamar, pois sabia que cada gota de suor derramada era um tijolo a mais na construção do futuro de meus filhos, na garantia de seu bem-estar. Mais do que pão, tentei lhes dar valores, a honestidade como bússola, a integridade como escudo, a compaixão como guia para o próximo. Sentava-os à mesa e contava histórias, ensinando sobre o respeito, a importância da palavra dada e a necessidade de lutar pelo que é certo, acreditando que esses princípios seriam a verdadeira herança, mais valiosa que qualquer bem material. Acompanhei cada passo, cada conquista, desde o primeiro A na escola até a formatura, sentindo um orgulho que inchava o peito, uma alegria silenciosa que só um pai pode compreender. Cada vitória deles era uma vitória minha, a materialização de todos os meus esforços e sacrifícios, a prova de que minha dedicação não havia sido em vão, que valeu a pena cada renúncia. Sonhava com um futuro onde eles prosperassem, construíssem suas próprias famílias, vivessem com a dignidade que lhes foi negada na minha juventude. Imaginava-os felizes, realizados, lembrando-se com carinho das sementes de amor e esforço que plantei em seus corações, esperando que o legado que lhes deixava fosse de valores, não apenas de bens passageiros. Com o tempo, percebi uma distância sutil, um silêncio crescente que se instalava entre nós, como uma névoa densa que obscurecia as memórias de infância. As conversas diminuíram, os abraços ficaram mais raros, e a gratidão que antes era expressa em pequenos gestos, transformou-se em um direito adquirido, uma presença esperada, e por vezes, até inconveniente.
Ainda assim, meu amor por eles permaneceu inabalável, uma força primária que pulsava em meu peito, independentemente das circunstâncias. Amá-los era parte de quem eu era, a essência da minha existência, um pacto silencioso com Ana e com o destino, uma chama que eu acreditava que jamais se apagaria, mesmo diante da indiferença ou da ingratidão velada. Essa era minha vida, tecida com fios de sacrifício e amor incondicional, construída sobre a rocha da dedicação familiar, um pai que deu tudo de si para seus filhos. Como então o eco daquelas palavras cruéis, sua presença é um fardo, poderia apagar décadas de entrega, transformando toda uma existência em um fardo descartável, uma história de amor em uma dolorosa lembrança de traição? A sutil névoa da distância começou a se formar no lar que ele tanto construíra logo após a partida de Ana, como se o alicerce mais sólido de sua família tivesse se esfarelado junto com sua amada. Os filhos, antes tão próximos, envolvidos em suas próprias vidas e aspirações, passaram a vê-lo menos como um porto seguro e mais como uma figura que exigia atenção, um lembrete constante de um passado que eles pareciam desejar apagar. As visitas se tornaram mais breves, as conversas mais superficiais, substituídas por monólogos sobre as conquistas dos filhos e os desafios de suas próprias famílias, onde o velho pai tinha cada vez menos espaço para opinar ou sequer ser ouvido. A risada franca que antes preenchia os cômodos foi substituída por um silêncio constrangedor, pontuado apenas por frases educadas e apressadas despedidas que ecoavam como um adeus. O cheiro de comida caseira que ele tanto se esmerava em preparar para os almoços de domingo já não atraía os filhos com a mesma frequência e entusiasmo de outrora, e as desculpas para a ausência se tornavam cada vez mais elaboradas e menos convincentes. As cadeiras vazias à mesa, antes ocupadas por risos e histórias, agora pareciam monumentos silenciosos a uma felicidade que se esvaía. Ele observava com o coração apertado como o brilho nos olhos dos netos, antes tão puro e espontâneo ao vê-lo, dava lugar a uma curiosidade protocolar, incentivada pelos pais que por vezes pareciam apressar os encontros. As brincadeiras no chão da sala, os contos de aventura e as risadas infantis, que eram o bálsamo para sua alma, tornaram-se memórias distantes, quase inalcançáveis. A nora, uma mulher de sorriso forçado e olhar calculista, começou a semear a discórdia com insinuações sutis, comentários sobre a carga que o velho representava para a nova fase da família, minando a já frágil ponte entre pai e filho. Seu veneno, destilado em palavras doces, corroía a lealdade e transformava o amor em um fardo, uma obrigação pesada que eles prefeririam não carregar. Observe com atenção, pois a sombra da ganância pode cegar até os corações mais puros, e essa história está apenas começando a revelar suas verdadeiras cores. Ele lembrava-se de um aniversário, quando esperou ansiosamente pela ligação, pelo bolo, pelo abraço, mas o telefone permaneceu mudo, e a porta, fechada. A justificativa veio dias depois, um compromisso inadiável, um esquecimento sem querer, mas a dor da negligência se entranhou em seu peito, uma ferida invisível que se recusava a cicatrizar e que se somava a tantas outras. As discussões sobre o futuro, antes um espaço de diálogo e respeito, transformaram-se em monólogos dos filhos, onde ele era meramente um ouvinte passivo, suas sugestões ignoradas e seus sentimentos, descartados. A casa que um dia foi seu reino, onde suas regras imperavam com sabedoria, agora parecia um espaço alheio, onde cada canto sussurrava a história de sua crescente invisibilidade. A filha, influenciada pelo marido ambicioso, que via no velho apenas um obstáculo para seus planos financeiros, também começou a se afastar, suas ligações se espaçando, suas visitas se resumindo a rápidas passagens. Ele sentia a frieza em seus olhares, a impaciência em seus gestos, como se sua simples presença fosse um estorvo, uma pedra no caminho de suas ambições. Era nos pequenos gestos, nas interrupções constantes quando tentava contar uma história, na forma como desviavam o olhar quando ele buscava um contato mais profundo, que a rejeição se manifestava de forma mais cruel e contundente. Cada silêncio, cada suspiro impaciente, cada omissão se acumulava, construindo uma montanha intransponível de mágoa em seu coração. Um dia, ao encontrar a porta do quarto dos netos trancada e ouvir,
por trás dela a voz do filho dizendo: "O vovô não entende essas coisas", ele sentiu o peso da exclusão, a humilhação de ser considerado obsoleto em sua própria casa. A cadeira vazia na cabeceira da mesa de jantar, antes reservada para ele, agora era um símbolo doloroso de seu ostracismo, um convite silencioso à sua partida. A dor de ser esquecido em sua própria família é um golpe devastador, mas a verdade é que as maiores batalhas são travadas em silêncio, e o velho ainda guardava uma força que seus inimigos subestimavam. As visitas dos netos, antes um refúgio de alegria e espontaneidade, tornaram-se eventos programados, supervisionados, onde as conversas eram filtradas e a intimidade, cerceada. Ele percebia a hesitação nos olhares infantis, a relutância em se aproximarem, fruto de um medo sutil, de uma repreensão velada que os pais lhes impunham por qualquer demonstração de afeto. Seu quarto, antes um santuário de memórias e conforto, começou a ser visto como um espaço a ser organizado, suas coisas, questionadas, suas preferências, ignoradas, como se ele não tivesse mais direito sobre o que era seu. O cheiro de seus livros antigos, o calor de seu cobertor favorito, tudo parecia ameaçado pela invasão silenciosa de uma nova ordem. Em uma tarde de domingo, enquanto tentava ajudar na cozinha, a nora, com um tom de voz que não admitia réplica, pediu que ele não atrapalhasse, que deixasse os jovens resolverem. A frase, aparentemente inofensiva, carregava o peso da inutilidade, a mensagem clara de que ele não tinha mais um papel ativo, que sua contribuição era na verdade um embaraço. O filho, por sua vez, cada vez mais absorto em seus próprios interesses e pressionado pela esposa, começou a evitar os momentos a sós com o pai, as conversas profundas, os desabafos que antes uniam seus corações. A cumplicidade paterna, construída ao longo de décadas, desintegrava-se diante de seus olhos, substituída por uma cortesia fria e distante, quase formal. A frase proferida pela nora em um jantar, sobre os custos de manter a casa e as despesas inesperadas, foi um golpe sutil, mas certeiro, que o fez sentir-se um fardo financeiro, uma despesa indesejada. Naquele instante, ele compreendeu que sua presença, outrora motivo de orgulho e união, havia se transformado em um problema, um peso invisível que eles carregavam com crescente ressentimento. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a libertação, e este velho, que já viu muito da vida, estava prestes a despertar para uma nova realidade, mais dura do que jamais imaginou. As decisões sobre a casa, sobre o futuro de suas próprias posses, passaram a ser tomadas sem sua consulta, como se sua voz não tivesse mais valor, sua opinião, irrelevante. Ele se viu à margem de sua própria vida, um espectador silencioso de um futuro que estava sendo desenhado por outros, sem levar em conta seus desejos ou seu legado. A impaciência dos filhos, antes esporádica e compreensível, tornou-se uma constante, manifestada em olhares revirados, em respostas secas, em suspiros audíveis quando ele demorava a entender algo ou a se mover. A outrora paciente dedicação aos seus cuidados, deu lugar a uma irritação mal disfarçada, um desejo latente, de que ele simplesmente não estivesse ali. Ele tentou resistir, tentou se fazer presente, oferecer sua sabedoria e seu amor, mas cada tentativa era recebida com uma barreira invisível, um muro de indiferença que se erguia cada vez mais alto. O calor do lar se transformava em um frio glacial, onde ele se sentia cada vez mais isolado, cada vez mais solitário em meio à própria família. As lembranças dos sacrifícios, das noites sem sono, dos sonhos adiados para o bem-estar dos filhos, começaram a pesar como pedras em sua consciência, transformando-se em um amargo lamento. Ele se questionava onde havia errado, como todo aquele amor incondicional poderia ter se transformado em um fardo, em um estorvo para aqueles a quem dedicara sua vida. O clímax silencioso veio em uma manhã fria, quando ouviu por acaso a conversa dos filhos sobre a melhor forma de organizar a vida do pai, como se ele fosse um objeto a ser realocado, um problema a ser resolvido. As palavras, um estorvo para nossos planos, ecoaram em sua mente, não como um golpe repentino, mas como a confirmação final de uma lenta e dolorosa verdade, que o esmagava por completo. A história deste velho é um lembrete cruel de que o amor pode ser testado até o limite, e por vezes, a maior traição vem de onde menos esperamos. Compartilhe esta história e nos diga, nos comentários,
se você já sentiu o peso da indiferença. A frieza daquele último encontro, a desfaçatez daquelas palavras que o reduziam a um fardo, acenderam uma chama fria no peito do velho, uma resolução silenciosa que há muito tempo aguardava o momento exato para se manifestar. Ele havia suportado a indiferença, a ingratidão e o desprezo velado, mas a humilhação pública e a tentativa de apagá-lo da própria existência familiar foram o limite, o ponto de não retorno que selou seu destino e o dos seus filhos. Naquela semana o apartamento, antes palco de sua solidão resignada, transformou-se em um quartel-general de lembranças e planos. O cheiro de mofo parecia dar lugar a um aroma de papel antigo e poeira guardada, enquanto o velho revisava documentos, mapas e cadernos esquecidos, cada item uma peça fundamental no intrincado mosaico que ele estava prestes a revelar, preparando-se para o embate final. Os filhos, ainda imersos em suas vidas egoístas, foram convocados para um último acerto de contas sobre a casa, uma armadilha cuidadosamente montada pelo pai para que a verdade explodisse em pleno coração de sua ganância. Eles chegaram com a pressa habitual, os olhares calculistas e a impaciência estampada no rosto, prontos para ditar os termos de sua libertação do velho. O silêncio do pai, que antes era interpretado como fragilidade ou resignação, agora pairava no ar com uma densidade diferente, uma calma perturbadora que os filhos, cegos por sua própria ambição, não conseguiram decifrar. O velho sentou-se à mesa, as mãos enrugadas repousando sobre uma pasta de couro antiga, seu olhar sereno, mas carregado de uma profundidade que eles jamais haviam notado. Meus filhos, antes de falarmos sobre o futuro desta casa e de minha partida iminente, há algo que preciso compartilhar com vocês, um segredo que guardei por toda uma vida, começou o velho, sua voz baixa porém firme, contrastando com o burburinho impaciente que eles tentavam disfarçar. A menção de um segredo despertou uma curiosidade mesquinha em seus olhos. Eles se entreolharam, um lampejo de ganância cruzando seus olhares. Que segredo poderia um homem tão simples que sempre vivera de sacrifícios ter guardado? Imaginavam talvez uma pequena poupança escondida, algumas joias de família sem grande valor, ou quem sabe, uma história trivial que ele insistia em supervalorizar em sua velhice. Vocês sempre me viram como um homem sem grandes posses, que trocou seus sonhos por suas necessidades, um pai que se desfez de tudo para lhes dar o pouco que tinha, continuou o velho, um sorriso sutil brincando nos cantos de seus lábios, enquanto a pasta de couro era aberta com um movimento deliberado, revelando papéis amarelados e certidões. Mas o que vocês não sabiam é que, enquanto eu lhes entregava meu suor e meu tempo, eu também plantava outras sementes, silenciosamente, para um futuro que, eu esperava, nunca precisaria ser revelado. Ele disse, retirando um maço de documentos que pareciam insignificantes, mas que na verdade, eram a chave de seu poder. Ele apontou para um dos papéis, um antigo título de propriedade rural, adquirido em um leilão quase esquecido décadas atrás, em um local que se tornaria um polo de desenvolvimento. Esta pequena gleba de terra, que comprei com o pouco que sobrou de um bônus de trabalho, e que vocês consideraram um investimento tolo, hoje vale uma fortuna considerável. Os olhos dos filhos se arregalaram. O velho então, com uma calma quase cruel, revelou, somando este terreno, que se valorizou exponencialmente, a um portfólio de investimentos de baixo risco, que mantive por mais de 50 anos, e que sempre cresceu silenciosamente, o valor total de minha pequena fortuna ultrapassa os 18 milhões de reais. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala, pesado e denso. O filho e a filha, antes tão seguros de sua posição de poder, de sua capacidade de descartar o pai, agora observavam o homem à sua frente com uma mistura de incredulidade e horror. O ar ficou rarefeito, a respiração deles presa na garganta enquanto a magnitude da revelação os atingia em cheio. Eu mantive este segredo, filhos, por 2 motivos principais, o velho prosseguiu, sua voz como um fio de seda cortante. Primeiro, foi uma promessa silenciosa à sua mãe, Ana. Ela me pediu que sempre tivéssemos uma reserva para os tempos mais difíceis, algo que nos desse dignidade, caso tudo o mais falhasse, uma rede de segurança invisível. E segundo, foi uma precaução, eu queria ver o que fariam, como agiriam quando pensassem que eu não tinha mais nada a oferecer.
Eu queria testar a pureza do amor de vocês, a força dos laços que construí com tanto sacrifício, esperando que o afeto fosse mais forte que a cobiça, revelou, e cada palavra era um punhal cravado em suas consciências. Eles o haviam subestimado de forma colossal, reduzindo-o a um velho senil, um estorvo sem valor, enquanto ele, silenciosamente, acumulava uma fortuna que faria inveja a muitos. A sabedoria que eles desprezaram, a experiência que ignoraram, era o alicerce de um poder que agora os confrontava de forma brutal e inegável, expondo a fragilidade de suas próprias ambições. A ironia era palpável, um bofetão moral que os atingia com força avassaladora. O fardo que tanto desejaram se livrar, a presença incômoda que buscavam apagar, era na verdade, a fonte de uma riqueza inimaginável, um tesouro que eles, por sua própria ganância e desprezo, jogaram fora sem sequer saber de sua existência. O velho não sentia raiva, apenas uma calma melancólica. Ele havia recuperado o controle, não com gritos ou ameaças, mas com a verdade nua e crua, com a revelação de sua própria astúcia. A balança do poder havia se invertido, e agora eram eles, os filhos altivos, que se encontravam na posição de súplicos, de perdedores silenciosos. Minha vida foi dedicada a vocês, mas minha inteligência e minha prudência não foram desperdiçadas, ele afirmou, fechando a pasta com um som seco que ecoou como um veredito. O legado que construí não é apenas de bens materiais, mas de uma lição amarga sobre o valor do respeito, da lealdade e do amor incondicional, que vocês falharam em compreender. A nora, antes tão sorridente e calculista, agora tinha o rosto pálido, seus olhos fixos nos documentos como se tentasse absorver a realidade chocante que se desdobrava à sua frente. O marido dela, o filho ingrato, parecia ter envelhecido 10 anos em segundos, o suor frio escorrendo por sua testa, o peso de sua traição esmagando-o. A filha, que também participara do complô do abandono, sentia um nó na garganta, a culpa a sufocando. A promessa feita a ela, de que um dia teria tudo, agora se transformava em um castigo, pois tudo o que ela poderia ter, ela mesma havia desprezado, trocando um pai amoroso por uma ambição vazia e sem futuro. Vocês pensaram que eu não tinha nada, que eu era apenas um peso. Mas a verdade é que eu tinha tudo e guardei para um propósito maior, concluiu o velho, levantando-se lentamente, a dignidade restaurada em cada gesto. E agora este segredo, que deveria ser a garantia do nosso futuro, será a base para a justiça que se seguirá. Após a revelação avassaladora, o velho não sentiu a euforia da vitória, mas uma paz profunda e melancólica que se assentou em seu peito, como a poeira que se acalma após uma tempestade em uma estrada esquecida. Os rostos pálidos de seus filhos, antes carregados de avareza e desdém, agora exibiam um misto de choque e desespero, compreendendo a magnitude do que haviam perdido por sua própria cegueira e egoísmo mais cruel. Naquele instante a verdade não foi um golpe de vingança, mas um divisor de águas, libertando-o do fardo de uma lealdade não correspondida e abrindo um caminho para a dignidade que ele tanto ansiava. Nos dias que se seguiram, o velho agiu com a precisão de um relojoeiro, movendo-se silenciosamente por entre os labirintos burocráticos, liquidando imóveis e transferindo investimentos para um fundo de sua exclusiva administração, sem alarde ou qualquer demonstração de triunfo. Cada documento assinado, cada ligação telefônica, era um passo firme rumo à sua autonomia recém-descoberta, um ato de autodeterminação que selava o destino da fortuna e o futuro de sua própria existência, longe das garras da cobiça familiar que o havia quase destruído por completo. Os filhos, tomados pelo desespero e pela vergonha que tardiamente os alcançava, buscaram uma reconciliação forçada, suas palavras repletas de um arrependimento falso e de súplicas vazias que não mais tocavam o coração calejado do pai. O velho, no entanto, manteve-se inabalável, suas respostas curtas e formais, um muro invisível erguido entre eles e o passado que um dia os unira, deixando claro que a ponte havia sido queimada pela indiferença e pela traição mais profunda. Ele sabia que a verdadeira justiça não exigia confrontos ruidosos, mas sim a imposição de limites inegociáveis.
Ele vendeu a casa, o palco de tantas lembranças doces e amargas de uma vida dedicada, e com parte do dinheiro, garantiu para si um pequeno apartamento com vista para um jardim tranquilo, um refúgio de paz onde o silêncio seria seu companheiro mais fiel. O restante da fortuna, ele direcionou para instituições de caridade dedicadas à proteção de idosos em situação de abandono, um legado de compaixão que ecoava a dor que ele próprio sentiu, transformando sua ferida em um bálsamo para outros corações solitários. A riqueza material para ele nunca foi o objetivo final de sua jornada, mas sim a prova tangível de uma vida de trabalho árduo, de escolhas prudentes e de um amor que por muito tempo foi mal interpretado como fraqueza pelos que o cercavam. Ao invés de um fardo, sua existência era um testemunho de resiliência, e o segredo que guardou era a manifestação de uma sabedoria que seus filhos, cegos pela superficialidade, jamais puderam compreender em sua plenitude, ignorando os verdadeiros tesouros da vida. Em seus dias vindouros, o velho encontrou uma serenidade que a fortuna por si só jamais poderia comprar, um conforto que vinha da alma e não do bolso. Caminhava pelo parque, lia seus livros prediletos e, por vez, observava o pôr do sol, sentindo que havia restaurado sua dignidade, não através da vingança, mas pela afirmação silenciosa de seu valor inestimável como homem e como pai. A catarse não veio com gritos ou lágrimas, mas com a quietude de uma alma que finalmente encontrou a paz, livre das amarras de um amor que se tornara opressor e sem sentido. Sua história, de um pai que deu tudo de si e quase perdeu a si mesmo, serve como um espelho para a fragilidade dos laços humanos e a força inabalável da resiliência individual, um testemunho de que a verdadeira herança é a integridade do espírito e a capacidade de se reerguer. Que este desfecho inspire você a valorizar quem te ama de verdade e a lutar incansavelmente por sua dignidade. Compartilhe esta jornada emocionante, deixe seu comentário abaixo, e inscreva-se em nosso canal, para que mais vozes como a dele possam ecoar e nos fazer refletir profundamente.